Vocês já se demitiram para ganhar menos? Hoje eu vou contar para vocês por que eu resolvi me demitir de uma empresa para trabalhar em outra, mesmo eu sabendo que eu teria um salário fixo menor. Antes de começar, é preciso dizer que para eu tomar essa decisão, eu tinha a condição financeira, a condição emocional de tomar essa decisão de conseguir ganhar menos e mesmo assim manter meu padrão de vida. E claro, para mim é mais fácil, pois eu não tenho pessoas que dependem de mim, eu moro sozinho, então eu acabo tendo somente as minhas contas para pagar, o que possibilita que eu tenha esse tipo de decisão, o que eu sei que para a maioria da população brasileira não é uma realidade. Antes de eu entrar para o primeiro motivo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder notificações dos vídeos que eu posto aqui no meu YouTube referente a tecnologia, vendas, trabalho remoto e muito mais relativo à sua carreira. Então, o primeiro motivo que eu acabei decidindo ir para uma outra empresa ganhando menos foi a liderança de vendas. Quando eu falo liderança de vendas, não é necessariamente uma pessoa específica, mas quando a gente fala de liderança, tem níveis de gestão, tem coordenadores, tem diretores, tem vice-presidentes, então tem uma série de cargos e pessoas que acabam influenciando como que vai ser a cultura daquele time, como que vai ser o modus operandi, como que vai ser os benefícios, políticas de comissionamento, gatilhos de atingimento de comissionamento, enfim, tem uma série de coisas que vão, de fato, alterar a dinâmica do time comercial, que era o time que eu estava trabalhando na época. Mas o que eu notava muito e me incomodava dessa liderança de vendas? Pois eles tinham um posicionamento muito de culpabilizar os vendedores por um não atingimento. Então, na época, a gente estava num cenário onde os vendedores não estavam batendo metas, não estavam conseguindo atingir os seus objetivos. E a liderança nas reuniões tratava isso como se fosse algo dependente dos vendedores, se os vendedores não estivessem fazendo o seu trabalho, que eles não estivessem querendo fechar negócios. E a gente sentia que existia muito uma pressão de cima para a gente fechar negócios e não de fato uma ajuda, um apoio, novas metodologias, novas estratégias, novas condições comerciais. Então eles não estavam nos possibilitando as ferramentas que a gente precisava para fechar de fato esses contratos que a gente sabia que eram importantes para atingir as metas da empresa e as nossas metas individuais também. Então isso gerava uma atmosfera no time de vendas onde as pessoas que tinham cargos mais estratégicos, mais relevantes para o time comercial, tinham que apresentar seus resultados semanalmente e sempre os resultados eram ruins. E isso baixava muito a moral do time de uma maneira geral. E a liderança não sabia muito bem como auxiliar isso e não dava indícios de que estava lá, disposto, estava junto, realmente fazendo o máximo para a gente reverter essa situação. E sim, parecia que eles achavam que era algo determinado de um vendedor, mas na realidade era de todos os vendedores. Então, quando você tem um vendedor como low performer, alguém que não de fato está entregando seus resultados, ok, talvez esse vendedor tenha um problema. Agora, quando é a maioria do seu time que não está batendo as metas, aí de fato a gente tem um problema com a empresa. E a gente, como executivos comerciais, não sentia a liderança nos apoiando nesse sentido e a gente não via uma possibilidade grande de melhoria. Os principais representantes comerciais da época vinham na reunião e falavam venda, não venda, empurra, 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 como se fosse algo que a gente conseguisse fazer ou como se vendedores não quisessem fechar contrato, que a gente sabe que não é verdade. Segundo ponto que fez eu tomar essa decisão: Product Market Fit, ou enfim, posicionamento de mercado, o quanto aquele produto está de fato adaptado para aquele mercado, como ele está posicionado para o mercado e como ele está conseguindo ser vendido. E isso para a área comercial é muito importante, porque você ter um produto mal posicionado, com um preço fora do mercado, ou com um posicionamento que não atinge o seu público ideal, isso dificulta muitíssimo o processo comercial e, de novo, acaba sendo um problema não só para algum vendedor específico, mas para todos os vendedores daquele segmento, daquele território. Então a gente via que tinha uma taxa muito baixa de conversão, especialmente em negócios enterprise, e a gente via concorrentes simplesmente dominando o mercado com uma estratégia diferente. Então isso era uma dificuldade muito grande, não era algo que um vendedor individualmente conseguiria mudar. Isso era realmente algo mais de visão da empresa, de adaptação do produto, de posicionamento mesmo de mercado, algo relacionado a product marketing,
do que de fato um pitch comercial, uma venda que tu vai fazer, uma conexão com o cliente. Não era algo que uma técnica comercial resolveria, pelo menos não no curto, médio prazo. Isso é algo realmente um problema mais grave, um problema mais estrutural na empresa. Então isso desmotiva muito o vendedor, porque dá a entender que ele não consegue sozinho tomar conta desse tipo de problema e o vendedor não vê uma saída rápida desse tipo de problema no curto prazo. E o terceiro motivo então que fez eu sair dessa empresa foi a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa na prática? Eu já disse isso até em outros vídeos. A cultura é o meio de campo entre o que a empresa é nesse momento e o que a empresa quer chegar. Então a cultura da empresa, o que você vê ali no site, nas missões, na visão, né, dos valores da empresa, muitas vezes é onde a empresa quer chegar. A cultura não é algo fixo, não é algo pré-determinado, não é algo imutável. A cultura é de fato uma soma de todas as pessoas que estão dentro dessa empresa, de todos os valores, todas as missões, realmente as culturas que você tem dentro dessa organização. Então ela é uma média entre as pessoas que estão nessa empresa. Em startup, você entra lá e tem 20 pessoas, tem 50 pessoas, e um ano depois tem 200, 2 anos depois tem 500. Então é impossível, ou quase impossível, manter a cultura igual. Normalmente há mudanças na cultura e isso pode ser tanto uma mudança benéfica quanto uma mudança ruim. Então é muito normal a cultura ser alterada ao longo do tempo. Não digo nem só normal, às vezes é necessário que a cultura evolua para que a empresa consiga de fato crescer de uma maneira exponencial, porque muitas vezes as habilidades necessárias de uma startup em momentos diferentes da empresa são diferentes também. Te dar um exemplo. Muitas vezes no início, quando você tem aí 10, 20, 30 pessoas numa empresa, você precisa de pessoas com perfis generalistas. Por quê? Porque você vai precisar que essa pessoa faça mais de uma coisa. Como você não tem muitas pessoas, você não consegue segmentar muito bem as caixinhas, né, as job descriptions. Então você vai precisar de uma pessoa que consiga vender, uma pessoa que consiga também prospectar, que também consiga fazer o fechamento de contrato, também faça o pós-venda. Então essa pessoa precisa ter vários papéis ao mesmo tempo. Agora, com o crescimento da empresa, cada vez mais fica possível e até necessário você compartimentalizar o trabalho de cada pessoa. Então esse cara é especialista nisso, esse cara é especialista em renovação de contratos, o outro é especialista em fechamento de novos contratos, esse é especialista em prospecção de clientes. Então aí você consegue de fato ter pessoas mais especializadas para ter um melhor resultado, ou seja, uma melhor taxa de conversão, e aí a empresa conseguir crescer cada vez mais de maneira competitiva. Um pequeno parênteses aqui explicando sobre a cultura, ela muda muito. E eu sentia que a cultura na empresa que eu estava vivendo não era a mesma cultura de quando eu entrei. Então eu via até a visão estratégica da empresa, de como se posicionar, de como valorizar as pessoas, de qual que era a cultura das pessoas que estavam entrando na empresa, qual que era a cultura dos líderes que estavam entrando e tomando de fato a frente em relação à visão tática e estratégica da organização. E eu cada vez mais não me encaixava naquela cultura. E em vez de eu ficar um funcionário que fica reclamando que não está de acordo, não está alinhado com a minha cultura, eu achei melhor realmente eu buscar outras oportunidades em empresas que eu entendia que a cultura ainda estava ou seria alinhada comigo. E não só isso que foi a cultura que mudou, mas eu também entendia que a visão estratégica da organização não estava de acordo muito com o que eu achava correto. Por exemplo, eu via investimentos em áreas que para mim não eram fundamentais para a empresa naquele momento e a falta de investimento em áreas que seriam muito importantes para alavancar o negócio da empresa. Então eu via também um desacordo em termos de visão estratégica do que eu achava correto, eu e pessoas que eu convivia, pessoas que eu confiava mais na empresa e de fato as decisões que estavam sendo tomadas. E não só isso, eu via pessoas com remunerações muito distintas, em cargos similares, ou líderes com cargos muito diferentes, líderes antigos da organização que não estavam sendo tão bem compensados, tão bem valorizados quanto novos líderes que estavam entrando na organização.
Isso é um problema bastante comum, valorizar pessoas que estão vindo do mercado em vez de valorizar as pessoas que estão na empresa. E você valorizar pessoas que estão fora da sua organização entrando, em vez de valorizar as pessoas que estão dentro da organização, é muito ruim porque você vai ter um turnover muito alto. Turnover é basicamente a taxa de pessoas que está se demitindo, que está saindo da organização. Porque as pessoas que estão dentro, elas vão notar essa discrepância em termos de valorização, em termos de salário, em termos de várias coisas, inclusive possibilidade de falar em reuniões, possibilidade de visibilidade e crescimento na organização. Então isso é muito ruim porque vai aumentar o turnover, eles vão ver esse desequilíbrio em termos de valorização e reconhecimento e elas vão acabar realmente ficando desmotivadas. E eu via isso muito acontecer, então eu não tinha vontade de ficar muito tempo naquela organização porque eu estava vendo que pessoas que estavam muito mais tempo que eu não estavam sendo bem valorizadas. Então esses foram realmente os principais tópicos que fizeram eu tomar essa decisão de ganhar menos. Claro, de novo, eu estava numa posição em que eu tinha essa liberdade, eu tinha essa possibilidade de abrir mão e ganhar menos, e eu sabendo que era mais importante para minha felicidade e para minha carreira no médio e longo prazo, eu não pensei duas vezes em realmente fazer isso, e eu tinha certeza que essa era a melhor decisão para mim, e até hoje não me arrependo, realmente foi uma decisão importante que eu tomei naquele momento. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, por favor, curta o vídeo. Curta o vídeo para eu saber que você gostou, que é algo relevante para você. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos meus por aqui. É isso e até mais!